Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil Assessoria Empresarial. O nosso convidado do Bloco Direito de hoje é o advogado criminalista Dr. Bruno Paim, que nos traz informações pertinentes relacionadas à advocacia criminalista e a possíveis crimes de trânsito. Formado pela Faculdade Metodista Centenário, a FAMES, soma várias pós-graduações pela Faculdade Anhanguera em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Penal e Processo Penal. É vice-presidente da Comissão da Advocacia Criminalista OAB Santa Maria. Distinta presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Bruno Paim. Olá, Giovana. Olá, telespectadores. É um prazer enorme estar nesse programa e poder contribuir um pouco com você neste momento. Muito obrigada. Dr. Bruno Paim, na condição de vice-presidente da Comissão da Advocacia Criminalista, OAB Santa Maria, nos esclareça, por favor, o que objetiva essa comissão? Sim. Pois bem, a Comissão da Advocacia dos Advogados Criminais de Santa Maria, ela busca trabalhar sempre em prol dos advogados, de modo a fortalecer um elo entre as instituições onde os advogados em si desempenham as suas atividades, sejam elas na Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, formando sempre um suporte para que o advogado criminal, tanto o advogado como a advogada, consiga de modo satisfatório exercer as suas atividades, sem que tenha percalços no meio do seu trabalho e que isso venha trazer prejuízos ao seu cliente. O que se busca com a comissão é uma situação que o advogado consiga ser respeitado no exercício da sua atividade, de modo que as instituições e as pessoas que lá estão consigam entender que o advogado, aonde quer que ele esteja, representando quem quer que seja, ele está lá no exercício da sua atividade, desempenhando em si a sua profissão. Então, basicamente, hoje nós buscamos isso. Também a comissão realiza em torno de 1 ou 2 vezes por ano alguns eventos, trazendo para a cidade palestrantes de áreas afins. E, enfim, é mais ou menos isso aí que nós buscamos com a comissão. Reiterando, a comissão visa auxiliar os advogados criminalistas no exercício da sua profissão, contribuindo para a celeridade dos processos, para que os mesmos não tenham fatores impeditivos para atuar em favor dos seus clientes. Em suma, é isso, não é, doutor? Exatamente, exatamente. E qual o papel do advogado criminalista na sociedade? O advogado criminalista, ele é um profissional de suma importância, porque o advogado criminalista, ele busca fazer com que o acusado, seja ele inocente ou culpado, tenha sempre o seu direito constitucional garantido, vamos dizer assim, né? Existe um mito de que o advogado criminalista defende bandido somente. Só que essa situação é uma situação que costumeiramente, nos dias de hoje, a gente vê que não é verdade, porque é só abrir o jornal que a gente vê uma pessoa, digamos, de bem, que não seja do mundo do crime, precisando de um advogado criminalista, seja por um acidente de trânsito, seja por uma embriaguez ao volante, N outros fatores, onde a gente consegue demonstrar e desmistificar esse mito, né, trazido de que o advogado criminalista, de fato, só defende o bandido. E não. O advogado criminalista é aquela pessoa que vai acompanhar o acusado, seja ele, como eu falei, inocente ou culpado, e fazer com que ele tenha, de fato, um processo, se vier ao caso responder um processo justo. A atuação do advogado criminalista é bastante abrangente, né? E ele acompanha os fatos da sociedade, agindo em defesa dos cidadãos que, porventura, não é, doutor, possam se envolver em algum processo criminal, como você bem elucidou. Isso significa que vai muito além dos crimes contra a vida,
né, e contra o bem material. Né? Exatamente. Doutor, vamos falar de um caso que exemplifica a necessidade da atuação do advogado criminal. A lei seca impõe um limite para o consumo de bebida alcoólica para quem conduz veículos, certo? A questão do bafômetro coloca muitas pessoas de bem, né, em risco, em situações de extremo desconforto, não é? Quais as suas orientações nestes casos? Pois bem, a lei seca em si, ela não traz vamos dizer assim, um índice de a pessoa estar embriagada ou não estar embriagada. A lei seca, ela traz índices onde a pessoa vai responder pelo crime ou não, após dirigir embriagado. Como eu falei anteriormente, a lei seca é um caso específico de que a pessoa de bem pode sim precisar de um advogado criminalista. Pois a legislação ela prevê de forma muito clara que dirigir e beber é crime. E sabemos que muitas vezes isso acontece. Um simples jantar com amigos e a pessoa bebe e após beber a pessoa dirige, ela está cometendo um crime de trânsito. Pode ser que ela venha a ter problemas se envolver em um acidente de trânsito, pode ser que tenha problemas em uma lei seca, em uma balada segura, pode ser que ela consiga chegar em casa, mas ela tem que saber que no momento em que a pessoa bebeu e dirigiu, está cometendo um crime de trânsito. Sim, está correndo esse risco também. E qual o mínimo de consumo de álcool para configurar a embriaguez, doutor? Sim. A legislação ela não prevê um nível mínimo de consumo de álcool para configurar a embriaguez, e sim um nível de consumo de álcool para dizer se a pessoa vai responder o crime de conduzir o veículo embriagado ou não. Hoje em dia, na balada segura, nós temos 3 possibilidades para o condutor. Ou ele pode negar-se a fazer o teste do bafômetro, ele vai ter uma medida administrativa e um processo de suspensão. Ele pode realizar o teste do bafômetro, dar negativo e ele vai ser liberado. E ele pode realizar o teste do bafômetro e após realizar esse teste vai ter o resultado positivo. Com esse resultado positivo que vai ser verificado se ele está cometendo o crime ou não. O nível hoje, o limite é 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. O que é isso? O teste do bafômetro ele mede o nível de ar que é expelido pelos pulmões. Então o limite hoje para configurar o crime é 0,3 miligramas. A pessoa que dirigir embriagada e ultrapassar esse limite, ela vai ser imediatamente levada para a delegacia de polícia, apresentada ao delegado, com certeza responderá um processo criminal. Neste momento, o delegado arbitrará uma fiança para que ela possa ser liberada e responder o processo em liberdade. Caso essa pessoa não tenha o dinheiro para pagar a fiança neste momento, possivelmente tenha que ser recolhida ao presídio até que um juiz de direito libere essa pessoa para responder o processo em liberdade. Ou seja, a pessoa deve estar bem consciente de que não se deve beber, né, se for dirigir. Exato. Contudo, né, porque se autuado, será penalizado. E ainda o quantitativo de álcool, não é, doutor? Que ingerir poderá resultar em um processo criminal. Com certeza. Como você falou. E quem estipula o valor da fiança? Quais os critérios? Essa fiança ela é estipulada pelo delegado. Tá? Nos crimes onde a pena máxima é inferior a 4 anos, o delegado ele tem o poder de arbitrar a fiança. Tá? Essa fiança ela pode ser arbitrada entre 1 e 100 salários mínimos, e isso vai depender das condições pessoais e econômicas da pessoa que foi autuada, bem como a reincidência, se ela já teve outro cometimento do mesmo crime, e as circunstâncias de como ela foi abordada. E sumarizando, se o cidadão for pego dirigindo com teor alcoólico acima do permitido, para além do pagamento da fiança, ainda há a multa, assim como o impedimento de dirigir durante 1 ano, certo? Sim. E a necessidade de se fazer a reabilitação, né, para se ter novamente a permissão para dirigir. Exato. A pessoa que é abordada e faz o teste do bafômetro e é comprovado o nível de álcool acima de 0,3, essa pessoa ela vai ter a multa administrativa, ela vai ter o processo de suspensão da carteira administrativa, ela vai ter um processo criminal, onde a pena inicia de 6 meses a 3 anos de detenção,
e ela vai, ao final desse processo, sendo condenada, ter o direito de dirigir dela suspenso por 2 anos. Assim, toda a atenção e o cuidado, né? Exatamente. Nesse sentido. Doutor, e qual o seu alerta em relação aos crimes de trânsito envolvendo a população? Pois bem, Giovana, como eu falei, o crime de trânsito hoje é um crime muito fácil de acontecer. Como eu disse, um simples jantar, uma simples taça de vinho, uma simples taça de cerveja, ela pode ocasionar um crime de trânsito. Claro que nós gostaríamos sempre que não acontecesse. Muitas vezes falamos, né, que deveria ter um mínimo para a pessoa poder ter uma vida sociável, né, de poder sair, de poder se divertir e confraternizar. Acontece que, há tempos atrás, existia um limite, e esse limite não era obedecido. Então vem a lei seca. Por quê? Porque a pessoa, ela bebe uma taça de vinho, como eu falei. Se ela chegar em casa, tudo certo, não vai ter problema. Mas ela pode, no meio do caminho, vir atropelar uma pessoa, pode vir a se envolver em um acidente com lesão corporal. Então a gente não está falando somente da lei seca, a gente não fala somente do bafômetro onde tem uma abordagem. E sim, a gente pode falar de um simples acidente de trânsito. Claro, as consequências que isso traz. Uma simples lesão corporal hoje vai fazer com que a pessoa possivelmente responda a um processo criminal. E se no momento dessa lesão corporal, num simples acidente de trânsito, o policial fizer o teste do bafômetro e for constatado que essa pessoa ingeriu álcool, seja qualquer índice, o problema dela agrava muito. E com certeza é um problema que ela vai levar por muito tempo na vida dela. E às vezes para o resto da vida, né? Exatamente, porque hoje em dia um processo ele se arrasta por anos, ele faz uma pessoa, uma família viver angustiada respondendo um processo, por conta de uma noite, por conta de um copo de cerveja, um copo de vinho, né? Então o que a gente sempre fala é o que todo mundo já sabe. Vai dirigir, não bebe. Vai beber, não dirige. E se beber e dirigir tiver problema, procure um advogado de sua confiança. Com certeza. Para encontrar a saída, exatamente, né? Para tudo isso aí. Exatamente. Realmente as imprudências no trânsito resultam em sérias consequências, né, criminais. E conduzir um veículo sem os devidos cuidados, né, e atenção pode ensejar num processo criminal. Com certeza. Doutor? Podemos fazer, inclusive, uma analogia. Um carro se transforma em uma arma, né? Em caso de direção imprudente. Falávamos disso nos bastidores. Exatamente. Não é? E é bem verdade, né? Porque hoje nós temos um carro em nossas mãos e quantas vezes a gente se depara dirigindo o nosso carro e mexendo no celular, né? Então, de fato, o veículo está ali para ser usado para o bem, mas ele pode sim se transformar em uma arma e vir a matar uma pessoa, a lesionar uma pessoa, a ceifar uma família. E as consequências com certeza virão, né? Exato. Com certeza virão. É bem lembrada essa questão do celular, né? Que Exatamente. É muito comum hoje na vida moderna. Todas as pessoas estão muito agitadas, né? Sempre com tempo muito exíguo, né? Então, muitas vezes tentando otimizar o tempo, né? Resolver tudo no trânsito. E aí é a pior saída, né? É o pior momento para resolver as questões, né? Então, tem a questão do excesso da velocidade, do álcool, de outras substâncias indevidas também, uma vez que pode, né, todos esses casos podem levar pessoas a óbito, né? Lógico. Então é extremamente sério o que estamos trazendo aqui no Jornale e serve de alerta para todos, né, para todos nós. Fica mais uma vez o aviso, né, em relação aos motoristas, né, se for dirigir, não beba. Exatamente. Não é, doutor? É isso aí. Não adianta. Hoje em dia a gente precisa ter essa cautela e fazer de tudo, né, para que a gente consiga evitar problema para nós, para nossa família. Sim, e consiga ter uma vida tranquila, em paz, né, em paz com a sociedade. Com certeza. Dr. Bruno Paim, foram essenciais seus esclarecimentos em relação à sua atuação como advogado criminalista e especialmente o seu alerta em relação aos crimes no trânsito. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui e o Jornal, é claro, continua à sua disposição. Muito obrigado, Giovana. Eu que agradeço a oportunidade. O prazer foi todo meu em poder contribuir com o teu programa e fico sempre à disposição. Muito obrigada, doutor. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, uma entrevista com a psicóloga Jéssica Costa Machado. Volto após o intervalo.